Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, se você não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. No vídeo de hoje, que o nome é O Mandamento Esquecido, se você não viu, volta lá e assiste que ainda dá tempo. Nós vimos que o sábado é um mandamento de Deus, é o quarto mandamento, e que apesar de Deus ter escrito com a própria mão, inclusive, na Tábua dos 10 Mandamentos, e mesmo antes disso ele instituiu lá na criação, esse mandamento foi meio que esquecido pelas pessoas, e como ele é um dos 10 mandamentos, ele sim deve ser guardado, deve ser obedecido, porque ele faz parte da lei de Deus, e nós temos que obedecê-lo da forma como ele deseja e não como nós desejamos. Mas no vídeo de hoje nós vamos entrar mais em detalhes sobre a mudança do sábado para o domingo, porque se a gente for olhar para a sociedade, nós vemos muito poucos cristãos, pessoas que guardam o sábado do sétimo dia, e a maioria guarda o domingo, né? Temos algumas denominações cristãs e também os judeus, né, que guardam o sábado, mas a grande maioria dos cristãos guarda o domingo, o primeiro dia da semana. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vê diversos textos no Novo Testamento que falam sobre o domingo, né, ou o primeiro dia da semana, que são, vai anotando aí, Mateus 28:1, Marcos 16, versículos 1 e 9, Lucas 24:1, João 21 e 19, Atos 27 e 1 Coríntios 16:2. Mas apesar de aparecer esses textos, nenhum desses textos indica que o domingo deve ser guardado ou que o domingo era guardado naquela época, nenhum verso ordena a observância do domingo. Alguns podem até argumentar de 1 Coríntios 16:2, que diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E alguns podem falar que aqui, então eles estão separando a oferta, né? Estão levando a oferta no primeiro dia, então eles congregavam no primeiro dia da semana. Só que aqui é mais Paulo falando para eles que no primeiro dia da semana, né? Já que ao decorrer da semana existem muitas despesas, muitas coisas ali do cotidiano que você utiliza o dinheiro para pagar. Então já no primeiro dia da semana separa ali a sua oferta e vão separando. E aí faz uma coleta ali quando eu passar de uma vez. Mas enfim, quando começou a ser observado o domingo e não o sábado, né? Foi mais um processo, né? Uma coisa gradual. No começo, os primeiros cristãos guardavam o sábado e a gente tem muitas evidências de que os cristãos primitivos guardavam o sábado, o que era ensinado pelos apóstolos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo do pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor, onde ele fala dessa história da transição do sábado para o domingo, com muitas evidências históricas de escritos de historiadores, de outras fontes, enfim, muito interessante, vou deixar. E vou deixar aqui também um link de um site onde tem vários textos de historiadores e evidências que mostram que o sábado foi guardado por grandes ou pequenos grupos, né, como aconteceu no decorrer dos séculos, por todos os séculos até o nosso século, né, que sempre existiram grupos que guardavam o sábado. Mas enfim, um desses textos fala que os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam essa prática dos apóstolos conforme vários escritos para esse fim. Isso está lá em Dialogues of the Lord's Day, em 1701. E isso, outros textos também, mostram que os primeiros cristãos guardavam o sábado. Só que os cristãos recém-conversos ali, principalmente os romanos, né? Eles estavam ali habituados com a cultura romana, onde se guardava o domingo como veneração ao Deus Sol, né? Então, o domingo era o dia do Sol e era guardado ali pela maior parte da sociedade romana. Então, meio que, talvez se misturando ali com esse costume, muitos cristãos passaram a guardar o domingo além do sábado. Eles guardavam os 2 dias, e no caso, domingo como dia em homenagem à ressurreição de Cristo. E com o passar do tempo, ali, principalmente em Roma e Alexandria, esse costume começou a ganhar peso e muitas pessoas guardavam os 2 dias. Só que
com o passar do tempo, né, Roma ele tinha fazia uma grande propaganda anti-judaica, né? Eles tinham diversos conflitos e então eles começaram a querer perder essa associação ao judaísmo. E eles começaram a dar preferência então ao domingo, que eles já estavam guardando, do que ao sábado. Muitos grupos permaneceram guardando só o sábado, né? Permaneceram fiéis ao sábado. Mas aos poucos a gente vê que o domingo começou a ganhar mais peso. Até que em 7 de março de 321 d.C., o imperador Constantino, né, que antes era pagão, mas se converteu ao cristianismo, ele adotou ali, ele determinou que a observância do domingo era obrigatória no Império. E mais oficialmente ali em 364 d.C., a Igreja Romana adotou de fato o domingo como dia de guarda e a rejeição do sábado. E como eu já falei, mesmo assim, muitas pessoas, muitos grupos isolados permaneceram fiéis e continuaram guardando o sábado, mesmo sendo ameaçados de serem excomungados da igreja, de perderem suas posses, serem presos e serem executados, né? Alguns grupos permaneceram fiéis e a gente tem evidências de grupos que até o século XIX guardavam o sábado. A gente vê, né, nesse caso o cumprimento da profecia de Daniel 8:12, que diz que a verdade foi lançada por terra, né? Porque a partir dessa mistura que começaram a fazer, né, tentando conciliar as pessoas que eram pagãs e as pessoas que eram cristãs, muita coisa errada, muita coisa do paganismo começou a entrar dentro da igreja e em compensação, a verdade começou a ser rejeitada. Mas em Atos 5:29, diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tem sempre que ser feita essa escolha, né? Eu prefiro obedecer a um mandamento que foi determinado por homens, que tem uma influência do paganismo, ou eu vou me ater ao que está escrito nas Escrituras, né? O mandamento que Deus instituiu desde a fundação desse mundo para nosso próprio benefício, né? Nós não deveríamos questionar por que Deus colocou o sábado, por que nós devemos adorar no sábado, né? Deus determinou que assim fosse, como um dia em homenagem à criação, como um memorial da criação e dele como criador principalmente. Então que a gente possa sempre preferir obedecer a Deus e não a mandamentos de homens. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.